Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Renato Endo, eu sou Mental Coach de atletas e fundador da Deeper. O meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance nos treinos e nas competições através de treinamentos mentais, onde eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching. Nesses treinamentos, eu ajudo os atletas a desenvolverem o mindset de atleta campeão, a ganharem controle emocional para ficarem o máximo de tempo no estado de flow, o estado ideal da alta performance. E nesses treinamentos, eu ensino também os atletas exercícios e ferramentas rápidas, coisas de minutos e que você pode fazer de qualquer lugar que você estiver para trabalhar e treinar atualmente, ok? O tema de hoje é a influência da mente na sua performance nos esportes. E por isso eu já quero deixar uma primeira pergunta. Eu queria saber de onde você está falando e qual é o esporte que você pratica. Escreve aqui nos comentários, por favor, todo mundo que já está participando. Legal, Everton, que bom que o som tá bom. Boa noite, Ailton. Eu vou pedir para vocês só comentarem aqui da onde vocês estão e qual é o esporte que vocês praticam, ok? Também vou aproveitar enquanto as pessoas estão entrando para deixar algumas pequenas regrinhas para essa live ficar ainda mais legal e mais fluida. Então, vou me entregar, eu estou aqui realmente para entregar o meu melhor conteúdo, eu realmente respeito e valorizo muito o tempo de vocês, então eu estou aqui para entregar o meu melhor, preparei alguns conteúdos super bacanas. Também indico e sugiro que você pegue um caderninho, uma caneta, para anotar alguns insights que você tenha. E se você tiver dúvidas, comentários, escreve aqui que eu vou respondendo ao longo dessa live, tá bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carla da Corrida. Boa, Everton. Jogando basquete, jogando tênis. Boa, muito bem. Legal, então vamos já dar início. Hoje, nessa live, eu vou falar sobre 4 principais tópicos. Primeiro, os poderes da sua mente. Segundo, como a sua mente pode atrapalhar ou te ajudar na sua performance. Terceiro, vamos falar um pouquinho sobre o que o Ayrton Senna, o Michael Phelps e a Serena Williams têm em comum. E quarto, qual que é a importância de se treinar a sua mente, ok? E de novo, se vocês tiverem dúvidas e perguntas, escrevam aqui do lado. Marcelão, Pouso Alegre, Karatê, há 20 anos. Muito legal ter você aqui, seja muito bem-vindo. E Ailton está nas caminhadas não profissionais, mas muito legal, muito bom. É assim, esse é o primeiro passo, caminhando aos poucos, quando você puder. E às vezes você pega um gosto e começa a dar um piquezinho, e daqui a pouco você está correndo. É muito legal. Seja muito bem-vindo também, Ailton. Vamos começar sobre o primeiro tópico, falando sobre os poderes que a nossa mente tem, os poderes da sua mente. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa. E ela é capaz de transformar tudo o que a gente está vendo, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa na nossa realidade. A mente é capaz de deixar a gente muito mais forte. Por exemplo, sabe aquelas notícias? Mãe levanta um carro porque viu que o filho estava embaixo do carro? Da onde que essa mulher tirou tanta força? Daqui, da mente dela. Por quê? Se você pedir para ela no dia a dia, tenta levantar esse carro aqui, ela não vai conseguir e talvez ela até se machuque. Então, a nossa mente é capaz de deixar a gente mais forte, sim. Também é capaz de deixar a gente mais rápido, melhorar e aumentar os nossos reflexos. A nossa mente também pode deixar a gente mais inteligente ou até mais burro. Por exemplo, sabe, vestibular, prova, ou mesmo apresentação, palestra, quando você se preparou ali durante alguns meses, mas chega na hora e dá um branco, você esquece. O que aconteceu? Te deixou mais burro? Porque esse estado emocional não te permite com que você acesse todas aquelas informações que você estudou tanto tempo e que você correu atrás e se empenhou tanto. Então, a mente pode atrapalhar nesse sentido também. Além disso, a mente é capaz de criar dores para a gente, dores crônicas, por exemplo, e que a gente pode tratar através de uma hipnoterapia, por exemplo. Porque essa dor, ela já foi vista
através de médicos e de outras áreas da saúde, e você descobriu que nada mais realmente causa isso. Então, essa dor crônica pode estar na tua mente. Então, a nossa mente ela é muito poderosa e ela também acaba mudando a sua realidade. Ou melhor, a percepção que você tem em relação à realidade. É por isso que duas pessoas estando no mesmo lugar, passando pela mesma situação, elas podem enxergar aquilo e ter uma experiência em relação àquilo de forma diferente. Eu gosto de falar isso sobre, pensa que tem um otimista e um pessimista aqui, tá bom? E aí começou a chover e o pessimista olha para a janela e fala: nossa, que droga, começou a chover logo de manhãzinha, meu dia vai ser muito ruim, eu vou me molhar, vou chegar molhado no trabalho, vou pegar aquele transporte público super cheio, as pessoas vão encostar aquele guarda-chuva molhado nas minhas costas, vai ser um inferno hoje. Da mesma forma, para a mesma situação, o cara mais otimista olha para a janela, já brilha o olho dele e ele pensa: putz, que legal que está chovendo, fenômeno incrível da natureza, que bom que está chovendo porque estava precisando encher a represa, eu estou muito feliz, vai molhar aqui as árvores e elas vão poder viver. Que bom, obrigado São Pedro, obrigado seja lá quem for, que bom que está chovendo. Então, a nossa mente, ela muda a nossa realidade, muda a percepção que a gente tem, na verdade, em relação à realidade. Pessoal que está entrando, se quiserem falar da onde vocês estão assistindo e qual é o esporte que vocês praticam, escreve aqui nos comentários, ok? Se tiverem dúvidas e perguntas, podem deixar aqui do lado. Muito bem. Vamos falar então sobre como que a nossa mente pode atrapalhar ou ajudar a gente a ter performance, principalmente nos esportes, mas também se você começar a reparar, a nossa mente ela consegue influenciar em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa alimentação, em tudo, absolutamente tudo. Mas vamos falar aqui sobre esporte. Primeira forma como a mente pode atrapalhar ou ajudar a gente nos esportes é quando a gente perde ou quando a gente ganha controle emocional. Quando a gente tem controle emocional, a gente consegue usar muito mais o potencial que a gente tem guardado dentro da gente. Do contrário, quando a gente perde esse controle emocional, muitas vezes o nosso desempenho ele cai. É por isso que muitos atletas acabam indo bem num treino, por exemplo, e eles são excelentes no treino, eles fazem coisas incríveis que você não vê em nenhum outro lugar, mas chega na hora da competição, ele não consegue executar tudo o que ele sabe fazer, tudo que ele tem de melhor. Muitas vezes, uma das maiores causas para isso é a falta desse controle emocional. Porque o que está diferenciando o treino da competição? As pressões. Aquela situação da competição traz algumas pressões que criam alguns estados emocionais. E se você não souber lidar muito bem com esses estados emocionais, você vai ser prejudicado na sua performance e nos seus resultados. Ah, Renato, me conta alguns exemplos de estados emocionais que podem acabar atrapalhando. Inclusive, se vocês acharem que tem algum desses estados que te atrapalha, comenta aqui do lado também para que eu saiba quais são os estados que mais têm te atrapalhado no seu esporte específico, tá bom? Então, o primeiro estado emocional que atrapalha muito é a ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. Ou seja, quando a gente fica projetando e pensando demais sobre, putz, o que será que vai acontecer lá na frente? O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou bem na competição? Será que eu vou estar preparado? Será que meus competidores treinaram tanto quanto eu? E a gente fica pensando e refletindo sobre o que pode acontecer lá no futuro. A ansiedade, na verdade, os medos e todas as emoções que a gente tem, elas não são ruins pra gente, tá bom? Pelo contrário, elas são boas, são super positivas. Elas mantêm a gente vivo e fazem a gente sobreviver. Elas nos protegem de alguma forma. O problema é quando esses estados emocionais, as nossas emoções, a ansiedade, os medos, eles acabam controlando, assumindo o controle da nossa vida. E aí sim, isso pode atrapalhar. Por exemplo, é bom você chegar numa competição com ansiedade. A ansiedade, ela expande a sua visão periférica, ela aumenta o seu reflexo, você fica mais rápido. Porém, se ela passar de um certo limite, a ansiedade, ela tem um efeito contrário. Ou seja, ela pode deixar seus movimentos muito mais travados. Então, por exemplo, o Marcelo do Karatê, da luta, ele talvez já tenha percebido, ou com ele, ou com algum atleta que ele já treinou,
que alguns atletas com ansiedade demais ou não conseguem soltar o golpe muito bem, ou ficam um pouco mais duros, talvez a flexibilidade diminua. Eu sei porque também eu já lutei e eu lembro que em algumas lutas que eu passei, eu ficava tão ansioso e um pouco afobado que na hora de sair o golpe, ele saía mais duro e mais lento do que eu poderia fazer e do que eu faria no meu treino. Isso acabava me bloqueando. Para outros esportes, isso pode também atrapalhar e apagar a estratégia que você tem na mente. Imagine então, falando de uma corrida, falando de um tênis, se você entra muito ansioso e esquece o que o seu técnico falou e o que vocês planejaram que iam fazer nesse jogo. Putz, nesse jogo eu deveria manter a bolinha em tal lugar, ficar jogando de tal forma. E se essa ansiedade está extrema, você acaba esquecendo e acaba jogando de qualquer jeito. E aí sim, a sua performance vai cair, os seus resultados vão ser muito menores. Golpes mais duros, mais curtos, sem time, perfeito. Legal, muito legal. E, muito bem. Segundo estado emocional, que eu acho que atrapalha muito, é o que eu chamo de tilt ou o nervosismo em excesso. Tilt, peguei esse termo do poker, é quando é aquela bola de neve. Sabe quando você, talvez no tênis seja legal a gente falar agora, sabe quando você bate na bolinha e a bolinha ela pinga um pouco para fora da quadra e você erra e aquilo te deixa com raiva, te deixa mais nervoso. E aí, quando você fica mais nervoso, o que acontece? Você erra mais. E se você errar de novo, você vai ficar mais nervoso. Se ficar mais nervoso, vai errar. E essa é a bola de neve, aonde você fica mais nervoso, vai aumentando esse nervosismo e vai aumentando o número de erros. Isso também acontece na luta e em vários outros esportes. Então, lidar com esse nervosismo é super importante. Saber não entrar nessa bola de neve de tilt vai te ajudar a ter melhores resultados. Porque se você for ficando mais nervoso e for errando cada vez mais, isso só vai te atrapalhar. Se você errou uma vez, pode ver atletas de alta performance, muitos deles têm esse controle mental e emocional no sentido de ele tá errando durante o jogo, porém ele tá sempre naquele estado emocional ideal dele, porque daqui a pouco ele vai e vira o jogo. Ele conseguiu se estabilizar. Então, isso pode te ajudar e muito. Controlar esse tilt, controlar esse nervosismo. Olá, Ive, boa noite, seja muito bem-vinda também. Terceiro estado emocional, a baixa autoconfiança. E eu tenho percebido, conversando através de pesquisas, falando com atletas, o quanto que isso realmente atrapalha a baixa autoconfiança. Então, eu sempre falo, atleta, se você quer ser o campeão, ou se você quer só superar os seus próprios limites, é importante que você acredite em você. É importante que você tenha essa autoconfiança. Porque se tem alguém nesse planeta, de todas essas 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, se tem uma pessoa que precisa acreditar que você pode, que você é bom, que você realmente treinou, é você mesmo. Porque se nem você acreditar, isso vai te atrapalhar. Um exemplo que eu dou imagina que tem um pequeno rio assim na sua frente e você vai ter que correr e pular para o outro lado. Imagina que você acredita que você vai conseguir pular, sente aquela confiança. E quando você sai correndo e pula, a tua mente e o teu corpo trabalharam tudo de acordo com o que você estava pensando e acreditando, que você realmente ia conseguir pular. E aí, sim, você consegue pular até ainda mais longe. O problema imagina de novo esse rio e você está meio desconfiado, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir pular? E aí quando você pula meio com o pé atrás, achando que, putz, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou cair. Isso é a falta dessa autoconfiança e que provavelmente vai fazer o seu corpo e a sua mente não darem o máximo para você conseguir pular. E aí é a mesma coisa num treino ou numa competição. Se você não está acreditando que você pode ganhar esse jogo, essa luta, putz, talvez você esteja perdendo para si mesmo antes da luta ter começado, antes da sua prova ter começado. Então, muito importante trabalhar essa autoconfiança. Boa noite, Elton, também. Seja muito bem-vindo. Vou pedir para o pessoal que está entrando comentar aqui de onde vocês estão falando e qual é o esporte que vocês praticam, ok? Falando sobre o quarto estado emocional que pode atrapalhar é a falta de foco. Quando você está muito desfocado, você está num treino, numa prova, numa competição e está pensando em coisas aleatórias e externas.
quando você está num jogo, pensando num problema que você teve em casa, briga com o namorado, namorada. Isso é um grande problema, porque se você não estiver pleno e presente, vai ser muito difícil de você atingir aquele estado que eu comentei, o estado de flow, o estado ideal da alta performance. Então, foco é super importante ser trabalhado também, e quando a gente treina a nossa mente, a gente acaba treinando ainda mais o nosso foco. Outro ponto importante que eu tenho visto, e quando eu converso e pesquiso com os atletas, é a influência dos fatores externos. Chuva, vento e qualquer coisa que possa acontecer no dia da sua prova, isso influencia muito na sua performance. Imagino no tênis, por exemplo, o quanto que o vento não influencia em como é que você vai bater, ou é que na luta geralmente é um lugar fechado, eu acredito, né? Mas em atletismo, na corrida, quando você vai correr e ou tá quente demais ou tá chovendo demais, o quanto que isso não acaba influenciando na nossa performance, nos nossos resultados. Então você já entra pensando, putz, eu não vou conseguir dar o meu melhor porque eu não treinei para correr na chuva. Imagina atleta que passa 4 anos treinando para uma Olimpíada e no dia da prova dele de correr lá os 100 metros, 200 metros, começa a chover, algo que talvez ele não tenha trabalhado. Como que a nossa mente não vai acabar desviando o foco e vai acabar colocando a gente num estado emocional negativo. Então, é importante o quê? A gente trabalhar essas variáveis, ensinar a nossa mente que se acontecer alguma coisa de diferente, eu vou saber como lidar com aquilo. No livro O Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg, acho que é assim que se fala, acho que sim, ele comenta um pouco sobre o Phelps. E o Phelps, nas Olimpíadas de Pequim de 2008, ele pulou uma prova de borboleta e o óculos começou a encher de água. Isso, para quem nada, não sei aqui, quem pratica natação, quem pratica nado, para quem nada, isso é desesperador, porque você começa a não enxergar não enxergar nada, na verdade, né? E o Phelps, ele tinha treinado tanto mentalmente e tanto na prática, repetindo várias vezes aquela prova, que ele sabia o número de braçadas que ele tinha que dar para fazer cada uma das viradas. Então, ele conseguiu não se desesperar e conseguiu usar aquilo a favor dele, sabendo que ele só teria que contar o número de braçadas para ele chegar do outro lado ou para ele finalizar essa prova. E assim, ele conseguiu chegar no final e ele ganhou a prova, e mais do que isso, ele bateu um recorde mundial com o óculos cheio de água. Pensa o quanto que isso não é incrível, da gente saber lidar com as variáveis, os fatores externos, coisas que podem acontecer no dia da nossa prova. E que se a gente não estiver preparado mentalmente, a gente vai ter um desempenho muito pior. Ok? Legal, pessoal, bem-vindo aí, vocês que estão entrando. Muito bem. Quarto, ou sei lá, acho que é o sexto ou sétimo estado emocional são os nossos medos. Então, medos podem atrapalhar muito. A pressão do técnico, pressão da equipe, pressão da arquibancada, dos torcedores. A pressão pode também acabar te influenciando e é importante a gente saber lidar com essas pressões que a gente vai ter. E é normal a gente ter pressão. Quanto mais você, atleta, for subindo de nível, buscando se profissionalizar, mais essa pressão vai ficar forte. E quanto melhor você souber lidar com ela, melhor a chance de você ter ótimos resultados. E também gosto de falar só últimas duas coisas. Primeiro, compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um problema mental, ok? Então, é possível sim a gente controlar o que a gente vai comer, o que a gente quer comer e não atacar as coisas que a gente não deveria. Principalmente quando você está fazendo uma dieta específica para o seu esporte, para uma competição, ok? Então, compulsão alimentar é a forma como a gente está se relacionando com a comida, é a forma como a gente está olhando para a comida. Então, dá para a gente trabalhar assim e conseguir lidar muito melhor e ficar numa dieta, manter uma dieta que seja mais sustentável, ok? Eu não sou nutricionista, mas eu não acredito em dietas super extremistas, eu acredito em coisas de longo prazo. Você ir mudando aos poucos até que aquilo vire o seu habitual, o seu natural. Eu lembro que eu não gostava muito de comer salada e eu comecei a comer mais salada. E hoje eu percebi o quanto que eu sinto mais prazer em comer uma salada, por exemplo. Eu lembro também que eu tomava mais refrigerante, mais suco, e comecei a substituir por água. E hoje, quando eu tomo um refrigerante, tomo um suco, eu percebo o quanto de açúcar que aquilo tem. Então, a gente também vai mudando a forma como a gente experiencia as coisas e a gente vai mudando os nossos hábitos. Então, também é possível a gente trabalhar isso trabalhando a nossa mente. E, por último, disciplina, ok?
Então, muitos atletas falam para mim sobre a dificuldade que tem de manter uma disciplina, seja de treino, seja na própria competição. Então, é importante se trabalhar a sua disciplina, trabalhar esses seus hábitos e a sua rotina. Legal? Tá dando uma travada. Ok, tá normal para o Marcelo. Talvez tenha dado uma travada por aí, Carla. Mas que bom, então, que tá normal. Pessoal, se estiver travando para mais gente, também comenta aqui, ok? Muito bem, dúvidas, comentários gerais em relação a estados emocionais? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de lembrar algum outro estado emocional que tenha te atrapalhado alguma vez numa corrida, para que a gente possa discutir um pouco sobre ela, numa corrida ou no seu próprio esporte? Se você tiver alguma coisa sobre estados emocionais, escreve aqui do lado e a gente pode falar um pouquinho. Mas é isso, o controle dos estados emocionais está dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. A gente pode usar isso a nosso favor para potencializar os nossos talentos, ou isso pode acabar se revertendo, indo contra a gente e atrapalhando a nossa performance, ok? Então, é super importante a gente ganhar esse controle emocional. Além disso, outra coisa que atrapalha ou ajuda a nossa mente é o nosso crítico interno. Você já ouviu falar sobre o crítico interno? Crítico interno é aquela voz que fica falando dentro da nossa cabeça, que você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, você não treinou, eles são melhores do que você. Então, é essa voz que fica falando. Na corrida, uma das frases que esse crítico interno mais fala para corredores, inclusive às vezes aparece ainda para mim, é: você está cansado, está doendo o seu corpo, chega de correr, faltam ainda muitos quilômetros, vamos parar. E essa voz vai ficar falando isso durante a corrida ou durante o seu treino, durante a sua competição, e claro, isso vai baixar o seu rendimento. Também é muito importante a gente trabalhar esse crítico interno. Como que a gente começa a mudar o que essa voz está falando com a gente? A gente pode tanto mudar o que a frase está falando, por exemplo, você não vai conseguir, e começar a colocar mais pensamentos positivos, do tipo, você vai conseguir, você treinou bastante, você é bom o suficiente, você ainda vai mais longe, você não está tão cansado assim, o seu corpo aguenta, vamos lá, vamos continuar. Então você pode colocar pensamentos mais positivos, ou você também pode usar algumas outras estratégias. Vou contar uma aqui, que é a gente mudar o tom de voz com que essa voz fala dentro da nossa cabeça. Então, pode perceber, quando você fala alguma coisa negativa para você, percebe o tom de voz com que você fala com você mesmo. Talvez você fale meio gritando. Pô, você é burro, ou você não vai conseguir, ou você é fraco, ou você está muito cansado. Percebe o tom de voz com que você está falando com você. E às vezes a gente não precisa nem mudar o conteúdo para um pensamento positivo. Às vezes, o simples fato da gente mudar esse tom de voz com que a gente fala com a gente mesmo, seja no dia a dia, ou no treino, ou numa competição, a gente vai mudar a forma como a gente se sente em relação àquilo. Quer ver um exemplo? Pensa aí você em uma frase que talvez você se diga, ou que você já tenha se dito, e você lembra o como aquela frase não era boa para você e não te ajudou. Por exemplo, essas que eu te falei. Ah, você não é bom o suficiente, você não treinou tanto. Pensa em uma dessas frases, ok? Vou dar aqui alguns segundinhos para você pensar, lembrar. Nossa, uma frase que você se falava que não era boa para você, que você sabe que de alguma forma ia te fazer se sentir um pouco pior para aquele momento. Boa. Acho que todo mundo já deve ter uma frase aí, pode ser uma frase simples, e lembra dela, talvez como você tenha se falado, talvez o tom de voz, como você se fala isso. Ah, você não vai conseguir, você está cansado. Percebe o tom de voz dentro da sua cabeça mesmo, ok? Agora, deixa essa frase separada aí, ok? E eu queria que você lembrasse de um personagem de desenho, de filme que você goste muito. Talvez um super-herói, talvez um desenho engraçado, tipo Mickey, tipo Bob Esponja. Lembra de algum personagem que você lembre da voz dele e que você ache divertido ou engraçado. Pega alguma coisa mais engraçada. Pato Donald, o Pateta, o Mickey, Bob Esponja. Pega uma voz engraçada, ok? E agora, pega aquela frase que você falava para você mesmo e deixa o seu personagem falar para você. Deixa o Homer falar que você não vai conseguir. Deixa o Bob Esponja falar que você não é bom o suficiente. Imagina isso. Ouve isso. Simplesmente imagina e ouve dentro da sua cabeça com esse novo tom de voz. E
e percebe como você se sente diferente. Você nem mudou o conteúdo. Você pode continuar se falando as piores coisas do mundo. Se você mudar o tom de voz com que você fala com você mesmo, você vai mudar a forma como você se sente, vai mudar o seu estado emocional e não vai baixar a tua performance. Essa é uma grande forma, uma grande técnica para você começar a lidar melhor com o seu crítico interno. Aquela voz que vai ficar falando para você que talvez você devesse parar, que você não vai conseguir. Mudou? Escreve aqui no comentário para quem teve alguma experiência engraçada, quem é que deu risada ou se divertiu, ou para quem pelo menos se sentiu de uma forma diferente e viu que não levou tão a sério aquilo que falava para si mesmo. Então, o simples fato de mudar o tom de voz vai mudar a forma como você se sente, ok? Se alguém imaginou algo engraçado, escreve aqui nos comentários que eu também quero dar risada da experiência positiva que você teve, ok? E terceira forma que pode atrapalhar você de ter alta performance é o mindset. O mindset de atleta campeão que eu falo. Eu acredito que existem várias características importantes para você ter esse mindset de atleta campeão. E eu trouxe aqui uma que eu acho muito importante e que eu acho essencial do nosso mindset de atleta campeão. Qual que é essa? Tem a ver com crenças, tem a ver com você acreditar. Lembra que eu falei no começo dessa live sobre acreditar? Existe uma grande diferença entre querer e acreditar. Uma grande diferença entre você querer ser campeão, entre você querer bater um recorde ou querer superar os seus próprios limites e você realmente acreditar que você pode fazer isso, que você vai conseguir fazer isso. Muitos atletas profissionais, eles querem estar no auge, eles querem ter sucesso, querem ser melhores, mas desses muitos, só uma pequena parcela realmente acredita que pode. E você pode perceber isso na forma como esse atleta se comunica, por exemplo, na forma como ele fala que ele vai conseguir chegar aonde ele está. A gente consegue reparar como as pessoas estão mais nervosas, quando elas realmente acreditam ou não acreditam, quando elas estão mentindo para si mesmas. Então, acreditar que você pode ser campeão, acreditar que você vai bater seu recorde, acreditar que você vai superar um próprio limite, acreditar em si mesmo é essencial e é realmente muito, muito importante. Isso faz parte do mindset. Então, se tem algo importante para você começar a trabalhar no seu mindset de atleta campeão, é você começar a trabalhar a sua crença e acreditar em você. E acreditar, quando eu falo acreditar, não é simplesmente falar da boca para fora. Eu acredito que eu vou ser campeão. É você sentir na sua pele, sentir dentro do seu coração, sentir na sua cabeça, sentir no seu corpo todo que você realmente pode ser o campeão. É você chegar na frente do espelho, olhar dentro dos seus olhos e falar para você mesmo. Bater no peito e falar, eu sei que eu vou ser campeão. Eu sei que eu vou bater meu recorde, que eu vou superar os meus limites. Eu sei de tudo isso, eu realmente acredito. E aí, sente esse arrepio, sente isso em todo o seu corpo. É isso que vai fazer a diferença. Isso faz uma grande diferença, ok? Comentários, pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre mindset, sobre crítico interno, sobre estados emocionais? Se tiverem, escrevam aqui do lado. Às vezes, o Facebook dá um pequeno lag e ele não me mostra algumas perguntas. Então, deixa só eu abrir aqui do lado uma aba para checar se não tem nenhuma pergunta que eu não estou vendo. Marcelão, eu ri só de pensar naquela hiena que ficava dizendo ó dia, ó vida, ó azar, muito bom. Ela é realmente bem engraçada. Eu não vou dar conta, tá foda. Muito bem, exatamente, muito bom. Boa, obrigado por compartilhar, Marcelo. É isso, aquela hiena realmente é muito engraçada, a voz dela realmente é bem divertida. E quando a gente pensa sobre uma frase, usando a voz dela, a gente vai mudar como a gente se sente. Que bom que você deu risada. Se você deu risada, significa que você se colocou num estado emocional muito mais positivo do que talvez você tenha tido naquele momento, naquela vez que você se falou isso, né? Então, legal, obrigado por compartilhar, Marcelo. Mais alguém que gostaria de compartilhar o que você imaginou? Ou fazer alguma pergunta sobre estados emocionais, sobre crítico interno?
Eu acho que não tem vindo nenhuma pergunta. Qualquer pergunta que aparecer aqui, eu vou responder, ok? Então, legal. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre o que o Senna, o Michael Phelps e a Serena Williams, eles têm em comum. Você sabe o que eles têm em comum? O que esses grandes atletas de alto nível, eles têm em comum? Ailton, pensamentos positivos. Nos faz gerar imagens positivas. Ponto ao futuro e nos traz uma reação fisiológica positiva, ou seja, pensamento e fisiologia congruente. Muito legal, Ailton. Obrigado por compartilhar. Realmente, Ailton especialista em hipnose também, hipnoterapia e PNL. E esse é um assunto muito legal para um próximo vídeo, para falar um pouco mais sobre submodalidades e como que está tudo funcionando dentro da nossa mente, mas é isso o que o Ailton falou. Quando a gente pensa em alguma coisa positiva, a gente gera imagens, a gente projeta imagens dentro da nossa mente que são mais positivas. E isso faz o quê? Com que a gente se sinta melhor e a gente também vai sentir isso fisiologicamente, a gente vai sentir isso no nosso corpo. Né? Mas legal por compartilhar também, Ailton. Esse é um bom tema, eu vou deixar aqui anotado para um próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. Legal. Então, voltando, falando sobre o que o Senna, o que o Phelps e o que a Serena Williams têm em comum, todos eles treinam a mente deles. Ou o Ayrton Senna, ele treinava a mente deles. O Ayrton Senna, ele treinava com o Nuno Cobra, então, polêmico o Nuno Cobra, né? Então, talvez alguns de vocês já conheçam, outros não, mas o Nuno, ele treinava o Ayrton Senna e ele acreditava na importância de se trabalhar corpo, mente, espírito, energia e tal. E ele trabalhava bastante a parte mental do Ayrton Senna, o que a gente viu grandes resultados para ele. O Phelps também, ele trabalha com o Bob Bowman, ok? O Bob Bowman é o treinador do Michael Phelps, e o Phelps também treina muito, muito a mente dele. Como eu falei lá, o exemplo de Pequim, ele estava muito preparado mentalmente. Ele tinha feito muitas visualizações, e já já vou falar um pouco dessas ferramentas e técnicas que eles utilizam. E a Serena Williams, ela teve a grande honra, o grande prazer de talvez ter tido como coach dela o Tony Robbins, o que é realmente incrível. Então, grandes atletas, grandes coaches aí deles, todos eles muito preocupados em ajudar o atleta deles a treinarem a mente. O que o Bob Bowman fala lá no livro O Poder do Hábito, que eu achei incrível, achei muito interessante. O Bob Bowman, ele fala que o Phelps, desde criança, ele tinha muito talento para a natação, e o Bob Bowman percebeu que o Phelps, ele tinha uma anatomia, o corpo perfeito para um nadador. Ele tinha lá os braços dele mais compridos, as costas, etc. Mas ele sabia também que nas Olimpíadas, ou os atletas que querem ser melhores, também têm esse corpo, essa estrutura muito parecida com a do Phelps. Então, esse não seria o grande diferencial. Ele sabia também que o Phelps era obsessivo por ganhar, ou por ter vitória, ou por conquistar coisas e superar desafios. Mas, nas Olimpíadas, todo mundo quer superar desafio. Tá todo mundo lá obsessivo por essa vitória. Sabe, dependendo daquilo, é o sonho de vida de todos eles. Então isso também não seria um grande diferencial. E aí, ele decidiu ajudar o Phelps a treinar. Claro, fisicamente, tecnicamente e principalmente ele ia ajudar o Phelps a ser o atleta mais forte mentalmente. E esse seria o grande diferencial do Phelps. Treinado mentalmente, ele conseguiria lidar com aquela situação adversa das Olimpíadas de Pequim, por exemplo, onde o óculos encheu de água, mas ele estava totalmente preparado. Então, treinar mentalmente e estar preparado pode ser um grande diferencial, pode te destacar dos outros atletas, dos outros competidores. Então, eu lembro que isso foi algo que eu achei muito interessante no livro. Renato, quais são alguns exercícios, ou talvez algumas ferramentas que esses atletas de alto nível estão usando, estão aplicando? Primeiro delas, visualização. Talvez alguns de vocês, já tenham ouvido falar sobre isso. Quem aqui já ouviu falar sobre visualização? Por favor, deixa aqui no comentário, escreve que você já ouviu falar sobre visualização, ou talvez se você já ouviu falar sobre algumas técnicas que esses atletas usam. Enquanto isso, eu vou explicar sobre o que é essa visualização. Visualização é a gente usar o poder que a gente tem da nossa imaginação para treinar a nossa técnica, para treinar a nossa mente
Inclusive, a gente consegue treinar coisas físicas. Por exemplo, se você, que é o que o Phelps fazia. O Phelps, todo dia, de manhã quando acordava e todo dia antes de dormir, ele visualizava a natação, a competição perfeita dele. Desde quando ele estava se trocando, até ele entrando, mergulhando, nadando, e ele ia visualizando passo a passo como que ia ser aquela competição. E quando ele visualizava aquilo, o que ele estava fazendo? Treinando a mente dele para na hora que ele chegasse na competição, ele pudesse dar realmente o melhor dele. Isso, Marcelo, muito bom simular mentalmente a prova. Muito bom. Isso é a visualização. Não sei se no Karatê tem algum outro nome, ou se você usava algum outro nome para falar sobre essa técnica, mas é o que eu chamo de visualização. É a gente simular mentalmente a prova. Saber a hora que você vai lutar, a hora que você vai dar o soco, a hora que você está antes da luta, né? Se preparando para entrar no tatame. Tudo isso a gente consegue treinar a nossa mente. E para nossa mente, ela não sabe direito o que é real do que é imaginário. Por isso, se a gente imaginar fortemente, usando todos os nossos sentidos, a gente consegue treinar a nossa mente para chegar no dia da competição e executar aquilo de uma forma melhor. Isso ajuda a gente a baixar a ansiedade, porque uma vez que a gente treinou na nossa cabeça como que vai ser a competição, quando a gente chega lá, para nossa mente, aquilo já aconteceu pelo menos uma vez. Então a gente não está tão ansioso quanto a gente estaria se fosse a primeira vez naquela competição. Ok? Então, visualização, muito importante. E o Phelps fazia isso muito de manhã e à noite. O Senna fazia isso. Acredito que a Serena Williams também. O Senna, ele fazia lá a meditação dele, fechava os olhos e imaginava a corrida dele. Cada curva que ele tinha que fazer, cada troca de marcha, cada acelerada ou freada que ele dava, ele sabia exatamente o que ele ia ter que fazer em cada etapa dessa prova. Então, isso ajudava o Senna a chegar lá e fazer o melhor dele. Por quê? Se você ficar pensando demais sobre o que você tem que fazer na hora da competição, isso vai fazer com que você tenha um reflexo muito mais devagar. Então, o racional, muitas vezes, atrapalha a gente. É por isso que é importante a gente criar um hábito, ou tornar um movimento, uma técnica inconsciente ou subconsciente, que é o que o Senna fazia. Tanto é que tem umas entrevistas do Senna, que acho que ele fala de Mônaco, onde ele sentiu uma experiência muito incrível, muito diferente, que parecia que ele tinha saído do corpo dele e que ele correu e nem sentiu que ele tinha corrido. Simplesmente ele correu a melhor corrida dele. Carla falou sobre isso, aconteceu na prática, na minha prova para tirar a carteira de motorista. O professor fez o caminho mentalmente para nos ajudar na hora. Tipo, tem a curva, tem a subida na sequência, e é importante dar o sinal, e etc. Legal. Muito bom que ele tenha feito isso com você e tenha te ajudado. Porque a gente já passou uma vez na nossa mente, quando a gente chegar na prática, na hora de dirigir o carro, vai ficar mais fácil. Putz, seta agora é hora de desligar a seta, agora é hora de dar ré, de frear, de colocar o cinto, e etc. Não necessariamente nessa ordem, acho que nessa ordem você bombaria na tua carta. José, simular mentalmente sem uma ancoragem apropriada não gera um over de adrenalina? Boa pergunta. Eu acredito que não. Talvez eu não tenha entendido muito bem a sua pergunta. Simular mentalmente sem uma ancoragem apropriada não gera um over de adrenalina? Acho que não. Se você puder me falar algum exemplo de como que você acha que isso pode atrapalhar, ou de como que essa visualização, essa simulação mental pode gerar uma adrenalina extra, por favor, escreve aqui do lado. Eu acredito que não tenha nenhum problema em fazer uma visualização, mesmo porque mentalmente a gente consegue, aos poucos, ir controlando cada vez melhor, ok? Então, se você puder me dar algum exemplo aqui, José, super agradeço. Vai ficar mais fácil para entender a sua pergunta e responder mais diretamente. Enquanto o José pode me perguntar aqui ou me dar alguns exemplos, vou continuar falando aqui sobre Serena Williams, Phelps e Ayrton Senna, ou, além da visualização, outras técnicas interessantes que eles utilizavam. Primeiro, que, assim como está lá no livro O Poder do Hábito, o Phelps trabalhava muito
na criação desses hábitos. Então ele visualizava bastante para quê? Para que isso virasse um hábito na cabeça dele e na hora dele chegar numa prova, numa competição, ele pudesse realmente executar o que ele tinha que fazer. Além disso, uma outra coisa muito interessante é em relação às pequenas conquistas. O Phelps criou uma rotina de pequenas conquistas diárias durante a competição dele. O que ele fazia? Desde quando ele acordava, ele tinha algumas tarefas para serem executadas. Então, ele tinha que levantar da cama, ele tinha que se trocar e arrumar a mala dele, ele tinha que comer de uma forma certa, tinha o aquecimento dele, tinha o alongamento, e cada uma dessas etapas, cada coisinha que ele ia passando e ele ia tendo sucesso, ele ia mostrando para a mente dele que sim, eu já tive alguns sucessos hoje. E isso vai formando também uma escadinha ou uma bola de neve que eu vou ensinando a minha mente que eu tive pequeno sucesso, e quando chega na hora da prova, na hora da competição, é só mais uma etapa onde ele tem que ter sucesso dele. Ok? Cíntia, talvez ele se refira a medos que podem invadir a mente durante a visualização? Talvez, pode ser. Se estava relacionado aos medos, também. Como a gente está treinando mentalmente, é um pouco mais fácil do que na realidade a gente saber desviar dos nossos medos. Claro, a gente pode fazer uma visualização muito mais poderosa se você souber alguns detalhes específicos. Mas eu acho que todo mundo já pode começar a praticar de alguma forma a visualização e vai ter mais benefícios do que problemas, porque você está criando dentro da sua mente. É claro que se você criar na sua mente que você está correndo e de repente vem um carro e te atropela ou alguma coisa ruim te acontece, isso vai ser negativo para você. Então a ideia é você criar a competição perfeita. Como que seria a competição perfeita? E acho que algo que pode ajudar a não ter problema tanto com medos quanto essa carga extra de adrenalina é você se colocar no estado emocional ideal. Talvez você não saiba como é estar o máximo de autoconfiante quando você está lá na competição, mas como seria se você soubesse estar super autoconfiante? Como seria isso? Imagina você super autoconfiante. Se você ainda não consegue, imagina alguém que você sabe que é super autoconfiante. Talvez até um super-herói, o Iron Man, por exemplo. Você sabe que esse cara é super autoconfiante. Como seria se sentir igual ao Iron Man? Ótimo, agora eu entendi. E agora sim, se visualiza nessa prova fazendo tudo perfeitamente. Assim, te ajuda a desviar dos medos e também te ajuda a não ter uma carga extra, talvez, de adrenalina. Marcelo, você precisaria simular o melhor caminho e a melhor aplicação da sua técnica na prova que você está simulando. Isso é passar pelas etapas mentalmente sem criar dificuldade na simulação que você não sabe se irão acontecer. Posso estar errado, mas talvez seja isso. Acho que tem ligação com o que a Cíntia falou. Legal, interessante. Sim, na visualização, essa que eu estou propondo para vocês é realmente visualizar a competição perfeita para você. Ok? Então, como seria se você fizesse a competição perfeitamente? Desde quando você está colocando a sua roupa até quando você está realmente na prova, correndo e fazendo o que você tem que fazer. Ok? Então, Ailton, creio que se ele simular associado, ele pode gerar um over de adrenalina, porém se ele simular desassociado, visualizando em terceira pessoa, não necessariamente gera o over de adrenalina. Eu acho que quando a gente está associado a gente está em primeira pessoa. Você visualizar, enxergar as suas próprias mãos aqui na sua frente. Visualizar dissociado é você se ver lá na frente, correndo ali. Visualizar dissociado, com certeza já te ajuda a sentir menos o que você estaria sentindo, então provavelmente diminuiria aquele over de adrenalina. Quando eu trabalho com atleta, eu vou buscar entender isso, ok? Pô, o que você sente, o que pode estar te atrapalhando, e geralmente eu faço isso acompanhando, para entender aonde que talvez tenha esse over de adrenalina. Não tive nenhum caso que isso já aconteceu, então por isso que eu não tinha entendido muito bem essa pergunta, mas é isso. O que eu estou propondo é visualização de uma competição perfeita não vai te atrapalhar, ok? Então, visualize perfeitamente, se sentindo positivamente e perfeitamente em cada situação. Então, como que é se eu estiver em cima preparando para pular na piscina lá? Esqueci o nome daquela caixa. Então, estou lá preparado para pular. Não é como você se sentiria hoje, é como você se sentiria numa competição ideal.
a autoconfiança que você teria, você acreditando que você é possível. É interessante visualizar os momentos difíceis também. Cara, muito boa pergunta, Caetano Mancini. Sim, é super importante a gente também saber lidar com as adversidades e o que pode dar de errado, ok? Então, é interessante a gente saber, caso você já tenha identificado alguns possíveis momentos difíceis, visualiza e muda o que você pode fazer de diferente, ok? Ficar visualizando um problema não te leva a lugar nenhum. Visualizar algo para entender o que você pode fazer de diferente e buscar soluções, sim, isso vai te ajudar. Da mesma forma que o Phelps visualizava, ele sabia que se entrasse água no olho dele, ele ia continuar aquela competição, aquela prova. Caiu a conexão do José. Usando o exemplo do Michael Phelps, ele executava a prova de 1 a 5 minutos no máximo. Minha pergunta se refere às atividades de 15, 20 minutos, por exemplo, uma luta de artes marciais. Se isso causa um over de adrenalina, certo? Eu acredito que não, nunca aconteceu isso até o momento, então pode ser que sim, e se eu descobrir, eu vou ser o primeiro a compartilhar com vocês aqui no Facebook ou lá no Instagram. Obrigado, boa pergunta, José, vou ficar ligado, e se eu descobrir uma resposta para você, eu escrevo aqui também para você nesse seu comentário, tá bom? Então, eu não vi isso, esse over de adrenalina, como o Ailton falou e sugeriu, por exemplo, se a gente visualizar dissociado, talvez a gente diminua essa parte de adrenalina, mas, então caiu a sua conexão, o que eu estava explicando a visualização que eu estou propondo, e que eu acho que todo atleta pode se beneficiar, é visualizar a competição perfeita, visualizar como seria a prova perfeita. Isso se sentindo da forma ideal também, porque você se colocar para nadar do lado do Phelps, e se colocar como você se sente hoje, talvez você fique nervoso. Talvez você se sinta meio nervoso, e isso não vai ser bom na sua visualização. Então se visualiza lá, do lado do Phelps, se sentindo maior que o Phelps, se sentindo melhor do que o Phelps, se sentindo na sua melhor versão, se sentindo super autoconfiante. E assim você pula e nada e se imagina vencendo, ok? Então essa visualização positiva, eu acho que dificulta o problema de sentirem medos, como a Cintia comentou, e também dificulta da gente ter esse over de adrenalina, talvez, ok? Caso algum atleta tenha passado por isso e quiser comentar aqui do lado, eu tive um over de adrenalina, vamos conversar para eu entender um pouquinho melhor, e aí sim eu posso ajudar você especificamente, entendendo o seu caso, ok? Mas não acho que uma visualização de 15, 20 minutos possa trazer essa dificuldade ou essa barreira, tá? E, além disso, outras coisas importantes para se treinar mentalmente é a parte de foco e estado de flow, que eu já comentei para vocês, tá bom? Então, esse estado de flow é o estado ideal da alta performance. É quando a gente está agindo automaticamente, usando tudo que a gente já sabe fazer de melhor, ok? Quando a gente automatiza as coisas. E o último ponto que eu queria falar para você é sobre a importância de treinar a mente. Acho que eu já abordei tudo nessa live. Os principais pontos que eu queria comentar, então, são sobre o flow, esse estado de fluxo, o estado ideal da alta performance, principalmente para atletas. O mindset, trabalhar esse mindset, acreditar em você. Se tem alguém nesse mundo que precisa acreditar que você consegue, que você vai conseguir superar seus limites, que você vai ser campeão, é você. Então, treina as suas crenças, treina o seu mindset de atleta campeão, trabalhar esses estados emocionais, eu saber controlar esses estados emocionais. Isso também está dentro, talvez, com essa parte de adrenalina. O que é que está causando essa adrenalina? Talvez seja um excesso de ansiedade, talvez seja um nervosismo. O que é que está causando essa possível adrenalina, por exemplo, que o José comentou? E assim que a gente identificou, é a gente trabalhar em cima disso. Melhorando e tendo controle sobre os nossos estados emocionais. E tudo isso, trabalhando flow, trabalhando mindset, trabalhando estados emocionais, te ajuda a aumentar a sua performance e te ajuda a ter melhores resultados nos treinos e nas competições. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, comentários gerais, talvez algo que você queira perguntar, escreve aqui nos comentários, que esse é o momento. A gente está quase chegando ao final dessa live. Então, dúvidas, por favor, esse é o momento. Bom, enquanto talvez alguém possa estar escrevendo alguma dúvida que você tenha, se você quiser acompanhar o meu trabalho, o trabalho da Deeper,
eu vou pedir para você seguir a Deeper, tanto aqui no Facebook, vai lá e já se inscreve no canal. Também se inscreve no canal do YouTube e todos os links, tanto para o YouTube quanto para o Facebook, estão na descrição aqui dessa live. Vai lá do ladinho, clica na descrição e você vai ver os links. Então você pode seguir a Deeper no YouTube. Eu vou começar a postar mais vídeos. Toda semana eu vou postar pelo menos 2 vídeos sobre mente, sobre performance, principalmente voltada para o esporte. Também 2 vezes por mês eu vou fazer uma live dessa, às vezes sozinho, às vezes com um convidado, ok? Então, segue a Deeper que aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Eu já fui hoje gravar os primeiros vídeos da semana que vem e estão super legais, então se inscreve lá. Os vídeos eu subo direto no YouTube e as lives acontecem aqui no Facebook. Além disso, eu tenho uma super novidade, que são os webinars. Eu vou começar a fazer alguns webinars fechados. São algumas aulas muito mais compridas e mais profundas para falar sobre mente e performance, que também são gratuitas, então você pode participar, pode se inscrever. Ok? Em breve eu vou divulgar, tanto no Facebook quanto no YouTube e no Instagram eu também publico isso. Ok? Então é só seguir e ficar ligado nas redes sociais da Deeper. Outra coisa importante, se você tem amigos que são atletas, que estão praticando atividade, que são amadores ou profissionais, marca eles aqui, deixa eles no comentário, acho que eles super podem se beneficiar de tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente discutiu, então marca ele aqui nos comentários, vai ser super legal. Se você gostou dessa live, também deixa a sua curtida, peço que você compartilhe se puder, para me ajudar a chegar em um maior número de atletas, para que os atletas tomem consciência da importância de treinar a mente, de que só treinar o corpo e as técnicas não vão ajudar ele a usar o potencial máximo dele. Se ele não tiver esse controle mental, esse controle emocional, esse mindset de atleta campeão, provavelmente isso dificulte o atleta de ter a melhor performance e de ter os melhores resultados, ok? Então marque ele aqui nos comentários, por favor. Além disso, eu tenho um presente especial para todo mundo que participou. Quem participou, eu deixei também o link aqui na descrição de um livro que eu escrevi que se chama 5 Estratégias Mentais para você ser um atleta campeão. Então, você pode ir lá aqui na descrição dessa live, clicar ali no linkzinho e você pode baixar gratuitamente esse livro. Então são 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. São 5 estratégias simples que você pode começar a colocar na prática no seu dia a dia, desde hoje, e que também já vão começar a te ajudar a ter melhores resultados. Então esse é um presente meu, vai lá e baixa, é gratuito, tá bom? Além disso, eu tenho uma super novidade. Deixa eu ver se alguém pergunta. Priscila Cardoso. Jogo basquete, sinto dificuldade no momento de arremesso de 3. Sei toda a mecânica, tenho força, mas é como se tivesse programado a minha mente para errar. Tem algum exercício que você indica? Priscila, não sei se você chegou agora, mas eu falei sobre uma técnica muito interessante e muito importante que o Ayrton Senna utilizava, Michael Phelps, Serena Williams, os maiores atletas do mundo acabam utilizando. O Marcelo falou aqui que ele utiliza no karatê. Então, é a visualização. É sobre você visualizar. Inclusive, existem estudos científicos na área do basquete. O que eles fizeram? Então, já vou aproveitar para comentar isso antes de falar da maior novidade da Deeper, ok? Então, comentando sobre o basquete, obrigado pelo comentário, Priscila. Fizeram um estudo. Pegaram um grupo de atletas de basquete e dividiram esse grupo de atletas em 3 grupos. Primeiro grupo, esses atletas, eles iam treinar durante um mês 1 hora todos os dias arremesso. Realmente treinar fisicamente lá na quadra, iam treinar. Segundo grupo, não ia fazer nada durante um mês. Não ia treinar nada. Terceiro grupo, ia treinar apenas mentalmente. Eles iam treinar mentalmente e visualizar que eles estavam fazendo o arremesso e acertando. Eles não iam jogar uma bola física de verdade na quadra. Eles iam simplesmente fechar os olhos e imaginar, visualizar esses arremessos, ok? Depois de um mês, pegaram e testaram de novo, fizeram novos testes com os atletas. Perceberam que o primeiro grupo, que treinou fisicamente lá na quadra, realmente jogou 1 hora por dia, todos os dias por um mês, eles tinham melhorado 24% nos seus arremessos. Então, o treino físico realmente ajuda. Esse segundo grupo, que não treinou nada, claro que ele não teve melhora, 0% de melhora, talvez ele deve até ter piorado, porque ficou um tempo sem praticar. Então, 0% de melhora, ok? E o terceiro grupo, que treinou apenas mentalmente, apenas visualizando, melhoraram 23%. Então, primeiro grupo, 24%, último grupo, 23%. Praticamente igual, se você usar aquele desvio padrão. Praticamente igual.
os dois evoluíram da mesma forma. É por isso que o treinamento mental e essa visualização é tão poderosa. Porque se a gente visualizar de uma forma positiva, usando os nossos 5 sentidos, para nossa mente é como se aquilo fosse realidade. E quando chegar na hora da competição, na realidade, a gente vai ter os mesmos resultados. Às vezes, vai potencializar até os nossos resultados. Marcelo, eu quero deixar um salve para ti, me acompanhando, desde que conheci, ainda não carreira solo, sou super fã, sua caminhada e constante busca por conhecimento, mas salve em função de você escolher, desporto. Muito legal, muito obrigado. Não fui atleta, mas fui técnico por muitos anos. Tive atleta de seleção mineira e brasileira e sei quanto o esporte pode se beneficiar muito com um bom treinamento mental. Obrigado por compartilhar conosco. Marcelo, muito obrigado por ter participado. Que legal. Obrigado mesmo por estar acompanhando também. Super fã de você, do seu trabalho. Eu sei que também estou acompanhando você, estou acompanhando o NG e sei também o trabalho que vocês têm feito aí com o pessoal de Minas. Parabéns também pelo trabalho de vocês, tá bom? Se você puder marcar alguns atletas de Minas aqui nos comentários para que eles possam depois assistir de novo essa live, ela vai ficar disponível tanto aqui quanto no YouTube. Então, muito obrigado pela participação. Priscila, acho que eu respondi a sua pergunta, ok? Então, treinamento de visualização. E, além disso, qual que é a super novidade? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, já eu pego e respondo. Qual que é a super novidade da Deeper? Esse mês, semana passada, eu acabei de finalizar o treinamento mental online da Deeper, ok? Eu acabei de finalizar o treinamento mental online da Deeper. É um treinamento de 6 semanas, onde você vai aprender como a sua mente funciona, como o seu cérebro funciona, como que a hipnose, a PNL e o coaching funcionam e como que a neurociência está explicando os resultados dessas novas áreas, ok? Novas áreas, né? Então, eu acabei esse treinamento, são 6 semanas onde você vai aprender como treinar a sua mente, várias técnicas rápidas que você pode fazer em qualquer lugar que você estiver e que vão te ajudar a potencializar a sua performance, para que você se mantenha no estado de flow, para que você consiga ganhar controle emocional, para que você consiga trabalhar o seu mindset e aumentar a sua performance, melhorar seus resultados, talvez ser um grande campeão, talvez superar os seus próprios limites, isso depende do objetivo que você tenha. Também vou te ajudar a refletir sobre quais são os seus objetivos, como você pode se organizar, gerenciar seu tempo, ganhar disciplina para que você consiga fazer tudo o que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar, ok? Então esse treinamento mental online foi criado, eu coloquei aqui no link também dessa live, na descrição dessa live, o link para esse treinamento mental. Esse treinamento mental ainda não foi lançado, é um pré-lançamento, mas até dia 1 de março, que eu vou fazer o lançamento oficial desse treinamento, mas eu já estou fazendo um pré-lançamento, ou seja, é com um valor promocional para você, e você, assim que se inscrever, se você já decidir se inscrever, por exemplo, hoje, você já vai ter acesso a todas as aulas, ok? E você vai poder começar a treinar a sua mente. São aulas gravadas, você vai ter acesso a um grupo exclusivo aqui no Facebook, só para os atletas que estão participando, ok? Também vai ter algumas lives exclusivas só para os alunos, que eu vou fazer aulas ao vivo, assim, só com os alunos para entender como que eles estão evoluindo, aonde que eles melhoraram, aonde que eles precisam de alguma ajuda específica. Então, o que eu ensino? Ensino a fazer uma auto-hipnose, que é como se fosse uma meditação. Também ajudo a trabalhar essas autossugestões, a trabalhar e fazer visualizações mais poderosas. Te ensino técnicas para você saber lidar com seus estados emocionais, saber controlar os seus estados emocionais. Também ensino ancoragem, né? Então, que foi citado por aqui. Ensino tudo isso em apenas 6 semanas. É um treinamento rápido para que você possa começar a se beneficiar desse treinamento mental hoje. Então, quem tiver interesse, vai lá, clica aqui na descrição desse vídeo, tem o link para esse treinamento mental. Ainda é um pré-lançamento, então, de novo, preço promocional até dia 1 de março, ok? Eu estou começando a divulgar aos poucos na minha live, mas o lançamento realmente só vai ser dia 1 de março. Então, quem tiver interesse, se você tiver amigos que também possam se interessar, pode aproveitar essa oportunidade. Legal. Ok? Então, se tiverem dúvidas, comentários, perguntas também sobre o treinamento,
podem, fiquem à vontade para me mandar mensagem aqui direto no Facebook, me mandarem e-mail, acessem o site. Então, aqui na descrição dessa live você pode acessar todos os links. Eu deixei tudo ali preparado para você. Tanto o presente que eu vou te dar, que é o livro 5 Estratégias Mentais para você ser um atleta campeão, quanto o link para você começar a fazer o seu treinamento mental e começar a aprender essas técnicas que os maiores atletas do mundo estão utilizando, estão praticando, ok? Isso vai potencializar, com certeza, a tua performance e melhorar os seus resultados. Independente se você é atleta amador, se você é atleta profissional, treinar a nossa mente pode nos ajudar muito, inclusive na nossa vida pessoal, ok? Então a gente ter esse controle emocional ajuda a gente a se sentir menos ansioso para um trabalho, para uma apresentação, para tudo que a gente precisar, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver, ainda tem algumas perguntas aqui. A Carla compartilhou no filme Fome de Poder, mostra a equipe de cozinha do McDonald's treinando numa quadra, simulando e visualizando. Verdade, esse filme realmente é muito incrível, que conta a história do McDonald's, e eles fazem um protótipo, eles simulam como seria a cozinha do McDonald's, para que eles pudessem ter mais eficiência. E com isso, eles souberam projetar muito melhor a cozinha ideal. Eles iam com giz, apagavam, melhoravam, e assim eles descobriram o movimento perfeito para, sei lá, 10 funcionários trabalhando ao mesmo tempo e conseguindo estar em sincronia. Então, realmente muito legal, obrigado pela dica. E Caetano comentou, as crianças também podem utilizar essas técnicas e elas têm algum facilitador mental? Sim, criança pode sim se beneficiar, e criança tem até mais facilidade de imaginar. Também algumas crianças, não necessariamente todas, também têm mais facilidade de fugir. Então, às vezes, um acompanhamento para fazer essa visualização possa ajudar ainda mais. Então, não sei se você trabalha também com atletas, ou se você tem filhos e quer ajudá-los, se você puder criar uma rotina, talvez, ou criar um scriptzinho que você possa contar para ela uma historinha, para que ela possa imaginar como seria ela na competição, pode ajudar. Isso também ajuda numa prova, por exemplo, se ela tem que fazer uma prova, vestibular, etc. Se você ajudar ela a treinar a mente dela, sim, elas super podem se beneficiar, ok? Então, é isso. O que eu acredito para crianças tem que ser mais lúdico, ok? Então, quando você, por exemplo, for contar uma história para que ela possa imaginar, é legal a gente realmente trabalhar bem a imaginação e a criatividade dessa criança. Porque se eu falar para ela, imagina você colocando a sua roupa de natação, indo lá, subindo para fazer o seu nado perfeito, pula na piscina, colocando as mãos em volta da cabeça, entra perfeitamente. Eu acho que talvez ela se perca e nem ache tão divertido, e talvez ela comece a imaginar outras coisas do desenho dela favorito. Então, se você puder criar de alguma forma isso mais lúdico, com certeza pode beneficiar essas crianças. Então, talvez, imagina que você está junto com o seu super-herói favorito e ele te leva para nadar num lago mágico, e aí você sabe que você vai nadar perfeitamente, assim como você aprendeu lá na escolinha. Você vai poder dar uma abraçada, depois outra abraçada, e o seu super-herói vai estar nadando junto com você do seu lado. Quando a gente fala assim, provavelmente a criança tenha mais facilidade de imaginar e ela vai poder se beneficiar muito mais desse trabalho, dessa técnica, desse exercício. Tá bom, Caetano? Então, ótima pergunta. Sim, eu realmente acredito que crianças podem se beneficiar. E, aliás, eu acho que isso é muito importante. Futuramente, eu ainda quero entrar nesse mundo da educação infantil, porque eu acredito que é importante a criança trabalhar a mente dela desde quando ela é pequena. A nossa identidade, a gente vai se formando entre mais ou menos 0, 8 anos, até 12 anos, é quando a gente está criando a nossa identidade. Então, muitos dos nossos medos, fobias, depressão, ansiedade, tudo isso, muitas vezes, é causado na nossa infância. E se a gente souber, desde a nossa infância, como lidar com aquilo de uma forma diferente, provavelmente, no futuro, a gente conseguir eliminar vários problemas que as pessoas têm tido. Hoje, eu acho que talvez a depressão seja o maior problema, junto com ansiedade, o excesso de ansiedade. Então, super importante esse trabalho com crianças. Ótima pergunta, ok? Bom, pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, chegamos ao final dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, de novo, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no Facebook da Deeper, se inscreve no canal do YouTube, que eu vou começar a postar vários vídeos falando sobre mente, falando sobre performance, falando sobre tudo no mundo dos esportes. Também eu faço lives sozinho e faço com convidados, com atletas, com especialistas de outras áreas. Então eu já falei com um especialista de PNL, o Guga, já falei com o Gustavo Tical, ele trabalha com a hipnose fitness para emagrecimento, já falei com a Mônica Pimenta do Kettlebell, já falei com a Vivi Ferreira
de vida financeira e como que a vida financeira também influencia a sua performance como atleta. E tá lá tudo no YouTube, ok? Então segue a Deeper lá no YouTube, acompanha, que você com certeza vai se beneficiar. E claro, para quem quer aumentar a performance, melhorar os resultados nos seus treinos e nas suas competições, você também agora tem o e-book, que é o meu presente para você, e você tem a possibilidade de começar o seu treinamento mental online, que eu criei, e o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Como que funciona rapidinho então esse treinamento mental? São vídeos, ok? Tá tudo gravado em vídeos, são 10 módulos, os módulos vão sendo liberados durante essas 6 semanas e você vai aprendendo tanto sobre como a sua mente funciona, como o seu cérebro funciona, hipnose, coaching, PNL, como tudo isso pode te ajudar no seu esporte. Também te ensino vários exercícios práticos para que você possa começar a treinar rápido, em alguns minutos, e da onde você estiver, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Acho que o meu último recado que eu tenho é sobre a próxima live. Então, a próxima live vai ser na quinta-feira que vem, dia 22 de fevereiro, mesmo horário, às 20 horas. O tema da live vai ser como aumentar a sua motivação. Como aumentar a sua motivação no esporte, no treino, na vida, ok? Então, se você quiser participar, vai lá aqui na página do Facebook da Deeper, vai lá em eventos e já se inscreve lá no evento que você vai participar, assim você recebe a notificação. Então, muito obrigado a todos, muito boa noite e a gente se vê numa próxima. Ailton, obrigado. Obrigado mesmo por ter acompanhado até o final. Marcelo, Caetano, Cíntia, Carla, muito obrigado a todos vocês. Priscila, José, muito obrigado por terem participado. Everton, Gustavo. Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Tchau!